Você por acaso é o tipo de pessoa que sempre fica pra trás por causa das normas sociais? Então, por que não sair na frente dos outros e desse modo ser capaz de realizar os seus objetivos? Por isso, transforme sua mentalidade, assim como Yoichi Sagi, e esteja além do seu ego. Antes de você já conhecer todos os métodos aos quais eu estudei e aprendi com esse personagem, vou brevemente te explicar a mentalidade dele, pois ela é de longe a mais importante, já que foi ela o agente principal para todo o resto acontecer. O Isagi do início do anime é um cara que trabalha em equipe e tem uma visão bem limitada sobre o mundo. Sempre lhe foi ensinado que jogar em equipe e pelos outros era a maneira mais certa de vencer. Só que isso sempre esteve errado, e ele sentia isso. Alguém que se esforçava, jogava limpo, passava a bola quando precisava, e por causa disso perdia. A frustração de Isagi ao perceber que sua única oportunidade de jogar no Nacional e ir para a Copa do Mundo foi o que fez ele se dedicar e se sacrificar tanto até aquele momento de sua vida, graças ao seu senso inútil de companheirismo falho. A chance de fazer o gol da vitória, e passou. E o que ele ganhou com isso? O adeus de seu único sonho, ser o melhor do mundo. E é ali que o ego começa a nascer, na raiva de ter confiado, na frustração de ter colocado os outros acima de si mesmo. É impossível ignorar, mas você só pode mudar o presente. Sua chance só vem somente uma vez, e depois que se for, não vai mais voltar. Então, mesmo que Sagi tentasse e desse errado, ele não queria se arrepender de não ter tentado. Só que todo esse quebra-cabeça quebrou quando o Jinpachi realmente despertou o que Sagi tinha de melhor, o seu ego. Um monstro que só pensa em atacar, atacar e atacar de novo, se aliviando a destruir o sonho dos outros, sem se permitir temer a ninguém. E é esse tipo de fome que você tem que ter, tá entendendo? Só que cuidado pra você não se tornar um babaca também, pois lembre-se que você vive um mundo real. Aprendizes versus gênios. Você provavelmente cresceu acreditando que esforço é tudo. Que se você trabalhar duro o suficiente, você vai chegar lá. Mas se eu te dissesse que existem pessoas que vão chegar lá, mesmo sem trabalhar tão duro quanto você? E papo reto agora, é desconfortável ouvir isso, né? Mas essa é a realidade do mundo. Ele não é justo e nunca será. Existe uma diferença silenciosa entre um aprendiz talentoso e um gênio verdadeiro. E a maioria das pessoas que você admira são só aprendizes com talento. Assim como Yoichi Sagi. Ele não nasceu com a genialidade natural. Ele não era o mais rápido, nem o mais forte e nem o mais técnico. Mas ele tinha algo que os gênios de verdade desenvolvem com o tempo. A capacidade de observar, aprender e assimilar qualquer coisa em tempo real. Ele copiava, ele absorvia, ele simulava na própria mente. Ele fazia a leitura do jogo como quem decifra um código oculto no campo. E sabe o que isso tem a ver contigo? É que você pode ter não nascido com os dons dos outros. Mas se você treinar sua mente para enxergar esses padrões, se você se tornar alguém obcecado por entender o ambiente que você vive, você vai se tornar perigoso. Você vai virar um gênio da adaptabilidade. E Sagi começou perdendo, sendo engolido pelos prodígios. Mas cada derrota, cada humilhação, cada segundo em campo, ele absorvia qualquer informação que tinha. E esse é o ponto que você precisa entender, cara. O gênio de verdade não é aquele que nasce pronto, é aquele que se molda tão bem ao ambiente que acaba criando novos talentos no processo. E o Isagi percebeu que seu valor não estava em ser o melhor jogador, estava em ser o mais consciente. Consciência é uma arma muito forte, porque enquanto os gênios confiam no que já têm, os verdadeiros gênios criam o que precisam. E é por isso que ele começou a evoluir de forma absurda, evoluções que viam em questão de segundos. Só que isso levou ele a um dilema. Na partida contra o PXG, ele finalmente percebeu que sua mente não era afiado bastante. Mesmo com tudo aquilo, ele ainda não era um gênio, ele era só um aprendiz talentoso. E isso dói, cara, porque é aí que você encara a verdade que ninguém gosta de admitir. Você ainda não é tudo o que você acredita ser, mas essa dor é a semente da sua transformação. Você pode continuar se iludindo achando que é especial só por tentar, ou você pode usar essa frustração como combustível. E Isagi escolheu o segundo caminho, e você também pode. Mas agora, você deve estar se perguntando: tá, mas como eu faço para me tornar aprendiz talentoso? E eu vou te responder com 4 passos. 4 chaves que todo Isagi da vida real precisa ativar. Primeiro passo: observe mais do que fala. A maioria das pessoas falha porque vive tentando provar algo para as outras. O aprendiz talentoso não prova nada. Ele assiste e ele analisa. Por exemplo, observe como as pessoas reagem sob pressão, quem elas seguem, quem elas mais evitam. Enquanto você gasta energia querendo aparecer, o verdadeiro Isagi da vida real está em silêncio, memorizando tudo sobre você. E quer uma dica prática? Sempre que estiver num ambiente novo, gaste seus primeiros 15 minutos apenas observando. Quem comanda, quem influencia, quem desarma esse clima. Esse tipo de leitura vai mudar completamente sua forma de interagir com o mundo. Você quer subir de nível? Então pare de se comparar e comece a estudar tudo e todos. Deixe de preguiça
você se esforça um pouco mais. Você não pode se dar o luxo de fraquejar. Ao deixar de tentar ser o protagonista e só fazer o que você tem que fazer, você naturalmente se tornará aquilo. Não se preocupe com o resultado, e sim o processo. Então, tenha foco. Segundo passo, simule mentalmente as situações. Antes de agir, visualize e recrie. Visualizar e recriar é a arma invisível dos aprendizes talentosos. Isagi fazia isso antes de cada jogada, e é isso que fazia ele enxergar gols que ninguém via. Agora aplica isso na sua vida. Vai conversar com alguém importante? Imagina antes. Vai para um jogo? Visualize a tensão, as jogadas e até a sua calma. Pois quem vê o futuro primeiro se move antes, e quem se move antes controla o ritmo. Só que cuidado, não confunda simular com paralisar. Visualização é treino, e ela não substitui a sua ação. Pense, haja, calibre e tente de novo. E cuidado para isso não te tornar um pensador excessivo. Terceiro, aceite que você ainda não é bom. O verdadeiro aprendizado começa quando o falso ego se cala. Você vai crescer muito quando aceitar que ainda não é o suficiente. Essa dor, essa frustração é o que vai lapidar sua mentalidade de diamante bruto. Queira ir cada vez mais alto, pois isso que o egocentrismo é. E sim, cara, você vai ir no erro e acerto. Sua força de vontade vai ser o que vai fazer os outros te verem como um gênio. E mesmo que haja gênios melhores que você, eles não são melhores do que você ainda pode se tornar. Quer um exemplo de jogador de futebol que faz tudo isso? Cristiano Ronaldo. Se você reparar na disciplina que ele tem e teve pra chegar onde está, é realmente fora do normal. Do nada ele veio e do nada fez tudo. Você ainda acha que não consegue? Você não vai evoluir enquanto ficar preso na ilusão de que já sabe que é o suficiente. A real é que você ainda não está nem nos primeiros 10% da montanha. E tudo bem estar nisso. Isagi só evoluiu porque encarou isso. Viu Kaiser, Rin, Barou, todos superiores, mas não fugiu disso. Ele absorveu tudo. Você vai crescer muito mais quando parar de lutar contra a frustração e começar a usar ela como uma bússola. Quem nunca aprendeu a perder, não sabe o que é se frustrar. Aceitar que ainda é fraco não te diminui, te prepara para subir sem o peso da vaidade. Quarto passo, copie, depois supere. Sim, copie. O mundo real não é a escola onde copiar e colar é errado. Copie os hábitos, as atitudes, os sistemas das pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Veja como uma pessoa pensa, como ela decide, como ela age. Não é pra você virar um clone, é pra entender o sistema e depois quebrar esse sistema do seu jeito. E depois, com o tempo, você vai naturalmente criar sua própria versão e melhor do que aqueles que você se inspirou. Isagi fez isso com todos. Copiou até o chute do Nagi e criou sua originalidade. Two-Gun Volley. Copiou o ego de Barou, se tornando um predador dentro de campo. E o controle de Kaiser sobre os outros do time. Mas no fim, ele criou uma identidade nova, a dele. Todo mestre já foi um imitador e todo gênio já foi a sombra de outro. Copie pra subir, supere para brilhar. O poder do esforço e talento. Você já parou para pensar qual é o seu lugar no mundo? Entre os naturalmente talentosos e os que são sangue para dar um passo a mais. Em qual desses lados você tá? Pois é, talvez você esteja igual a Isagi, perdido, achando que o esforço e a disciplina compensam qualquer coisa, mas vendo muito mais pessoas talentosas que você passarem correndo do seu lado, sem fazer metade do que você faz. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso é real e é normal. Porque o talento existe, o dom existe, e ele machuca em quem não nasceu com ele. Só que aqui vai uma motivação, isso não te torna inferior. Opa, Lug ou Lug aqui. O Walter me convidou pra eu estar falando um pouco sobre o menino Isagi, então vamos lá. Primeiro, use seus limites como bússola. Toda vez que você tropeçar em alguma fraqueza, em vez de fugir, mire nela. Esse é o mapa do crescimento. Isagi não sabia driblar, então ele aprendeu a antecipar. Não tinha força no chute, então criou o Two-Gun com inteligência de espaço. O que você não tem, pode virar o que ninguém tem se você investir na direção certa. Em segundo lugar, transforma a frustração em ação. Esforçar-se sem resultado gera frustração, e isso é um veneno. Mas se você canalizar isso para treinar mais, estudar melhor ou pensar diferente, você está se tornando raro. Raro mesmo, porque o mundo tá cheio de gente frustrada, mas vazio de gente com disciplina com motivo. Em terceiro, observe quem chegou lá. Olha pro seu lado, sempre tem alguém fazendo melhor do que você. E ao invés de se sentir humilhado, seja inteligente, aprenda, copie, adapte. Foi assim que o Isagi passou na frente do Barou, do Kaiser, do Hell e de tantos outros. Ele nunca foi o mais brilhante tecnicamente, mas ele era o que mais queria se tornar alguém de fato. Em quarto lugar, o talento de ser insaciável. Se você não tem talento natural, você precisa compensar com vontade, mas não qualquer vontade. É aquela vontade que fala, eu não vou parar até ser lembrado. Eu não quero só competir, eu quero dominar o jogo. E se você for esse tipo de pessoa, você é tipo um gênio também. Gênio que transforma esforço em propósito. O gênio da constância. A jornada do Isagi não é sobre alguém com poderes especiais. É sobre um cara normal que transformou limitações em armas. E a dor em combustível.
E se você entendeu isso, parabéns! Você já começou a transformar sua mentalidade, porque o esforço não é só suar mais. É entender que mesmo quando o mundo escolhe os gênios, a vitória pertence aos que não desistem. Tem o porquê de querer estar no topo. Vamos ser sinceros, a maioria das pessoas vive com bem pouco. Pouca atenção, pouco esforço, pouco progresso. E se você se sentir desconfortável ouvindo isso, talvez seja bom, porque pode significar que lá no fundo você não nasceu para ser medíocre. O Isagi também era assim. No começo ele não aceitava ser o segundo plano, o cara da assistência, mas com o tempo ele percebeu que isso não era humildade, era fuga. Fuga do conforto, fuga da responsabilidade, fuga do topo. Estar no topo não é sobre ego, é sobre necessidade. Porque só no topo você enxerga mais longe. Só no topo que você tem liberdade de escolha. Só no topo você influencia o jogo, em vez de ser controlado por ele. Se você quer ser o tipo de pessoa que molda a própria vida, que constrói o próprio império, então você precisa sair da multidão. Porque a verdade é, ninguém no fim lembra do segundo lugar. Você pode se questionar por que isso importa tanto, porque o meio termo não te protege. Você pode achar que tá seguro ali na média, mas é justamente lá onde todo mundo é descartável. Quer estabilidade? Então conquiste um lugar que ninguém pode tirar de você. Foi isso que Isagi aprendeu. Enquanto ele continuasse aceitando ser um ótimo apoio, ele sempre dependeria dos outros para brilhar. Mas quando ele decidiu se tornar indispensável, o jogo mudou. E agora você me pergunta, mas será que é errado querer estar no topo? E eu respondo, claro que não. Errado é ser morno. Errado é viver se escondendo atrás de desculpas, porque você tem medo de descobrir que é capaz. Se você tem uma voz dentro de você gritando, eu nasci pra mais, então você já sabe a resposta. Como desenvolver esse desejo de estar no topo? Se liga nisso aqui. Se você quer se tornar dominante, você precisa cultivar uma mentalidade bem agressiva, só que lúcida. E para isso, vão 3 fundamentos práticos. Primeiro, crie o seu porquê, seu motivo de guerra. Você nunca vai subir sem motivo. O Isagi só começou a evoluir de verdade quando ele perdeu tudo naquela primeira partida. Aquilo foi a faísca. Você só precisa encontrar a sua. Se pergunte, o que eu quero provar? A quem eu quero mostrar e por que esse lugar é meu por direito. E aí você nunca mais vai conseguir parar. Assim como quando Igaguri perguntou ao Isagi como encontrar seu ego. E a pergunta foi bem simples. Por que ele queria tanto jogar futebol? E a resposta também foi simples. Ele simplesmente não queria herdar o templo budista da família. E só esse desejo foi o bastante para se tornar um ego. Segundo passo, transforme comparação em combustível. Você olha para o lado e vê gente melhor que você? Ótimo. Em vez de se diminuir, respeite os monstros, mas devore eles. O topo é feito de canibais de ego. É lugar onde quem hesita vira escada pro sonho de outro. Por exemplo, o próprio Isagi, ele não odeia o Kaiser. Ele só quer arrancar dele tudo que ele tem de melhor, para que assim só sobre ele no topo. E depois, deixar ele pra trás. Terceiro, estabeleça domínio psicológico. A maior guerra é mental, e quem perde dentro da cabeça já perdeu antes mesmo de tentar. Você quer o topo? Então comece a agir, pensar e andar como quem já tá nele. Pense, como o melhor faria isso? Como o Isagi pensaria nessa situação? O que eu preciso matar em mim para esse novo eu nascer? Esse é o seu primeiro passo para a liderança de si mesmo. O topo é o lugar onde os fracos não respiram, onde os preguiçosos se afogam e onde só sobrevive quem é necessário. E sabe o pior de tudo? Estar no topo não é só vencer os outros, é vencer a versão fraca que você aceitou ser até agora. Aquela que abaixava a cabeça, que tinha medo de tentar, que deixava os outros brilharem. Mas você não precisa nascer um monstro, você precisa decidir se tornar um. Assim como Isagi, o cara que deixou de ser espectador, para ser o protagonista de cada campo que ele pisa. Tipos de ego. Beleza, agora se liga só nisso aqui, porque essa parte aqui é a chave para você entender qual é o teu tipo de ego, baseado no que o próprio Isagi diz. Primeiro, o ego de liberdade. Como exemplo, a Bachira Meguro. Esse é o ego que se move pelo puro instinto e criatividade. É a alma do jogador que não se prende a esquemas táticos ou regras pré-definidas. O ego de liberdade é a personificação do instinto, do imprevisível. Por exemplo, o Bachira. Ele segue o seu monstro interior, driblando e criando oportunidades a partir do nada, jogando com uma alegria e uma inventividade que desafia até a lógica. Ele é a antítese do jogador mecânico, fluindo livremente pelo campo, ditando seu próprio ritmo. Esse ego te convida a confiar na sua intuição, a ousar e ir além do óbvio. É sobre encontrar sua própria voz e se expressar de forma autêntica, sem medo de ser diferente. É a liberdade de criar seu próprio caminho, sua própria solução, mesmo que pareça insana para os outros. Segundo, o ego individualista, o rei do próprio reino. Aqui, o ego é uma força que quer ser o centro das atenções. O jogador com o ego individualista vê o campo como um palco exclusivo. Ele não colabora,
ele domina. Esse tipo de ego é tão faminto que ele chega a roubar a bola de qualquer um. Ignora passes e busca o gol de forma egoísta, mas de modo incrivelmente eficaz. Barou é o exemplo disso, um rei que esmaga os outros para se elevar, transformando o caos em seu domínio pessoal. Sua existência é uma afirmação constante de sua supremacia. É a mentalidade de quem sabe que o topo é solitário e que às vezes é preciso derrubar barreiras, inclusive internas, para alcançar seus próprios objetivos. É a coragem de assumir o protagonismo, e mesmo sem ser o protagonista, que seja como um vilão, carregando tudo em suas próprias mãos, sem depender de ninguém. Terceiro, o ego restritivo, a arma suprema. O ego restritivo é aquele que lapida uma única habilidade, até a perfeição, tornando uma arma inigualável. Esse aqui não se trata de ser versátil, mas de ser absoluto na sua especialidade. O jogador com esse ego se impõe pela potência e precisão da sua técnica particular. Se liga no Kunigami. Seu chute de esquerda é tão forte que isso se torna sua identidade no campo. Ele não precisa de 1000 truques, ele só precisa de um, executando de forma impecável. Essa categoria ensina o poder do foco. Descubra sua arma mais forte, o seu ponto de excelência, e invista tudo em aprimorá-lo. Em um mundo que valoriza a superficialidade em muitas áreas, ser um mestre em algo específico te torna raro e muitas vezes insubstituível. Quarto, o ego holístico, o olho que tudo vê. Este é o ego que percebe e interliga o campo em sua totalidade. O jogador com ego holístico não apenas joga, ele analisa, sintetiza as informações em tempo real. Ele vê as posições de todos, as aberturas, as ameaças e antecipar os movimentos. É a capacidade de ser o maestro invisível que orquestra as oportunidades. O Isagi busca isso constantemente com a sua metavisão, absorvendo a leitura de jogo de jogadores como Tipo, o Rin, e o controle de campo do Kaiser para criar sua própria fórmula de gol, que engloba o todo. Eles leem o futuro do jogo e agem antes mesmo de que ele aconteça. Este é o ego da inteligência estratégica. É sobre desenvolver a capacidade de observar, conectar os pontos e encontrar padrões que a maioria ignora. É a arte de ser o mais consciente do ambiente, de antecipar problemas e oportunidades, e de se posicionar para ser a peça decisiva que conecta tudo. E como eu já disse anteriormente, você nunca vai saber o que é perder sem se frustrar antes. Para alcançar todo esse resultado, você precisa sim fazer renúncias e principalmente sacrifícios. Pelo início de tudo, você deve renunciar à mentalidade de bom companheiro. Para Isagi, o primeiro e maior sacrifício foi seu senso de companheirismo falho. Ele cresceu ouvindo que jogar em equipe era tudo, mas essa mentalidade o fez passar a bola na hora de um gol decisivo. E precisou matar o bom moço, que se importava mais com o time do que com a própria vitória. E deixa eu te dizer uma coisa, a vitória vem primeiro que a união. Por isso que você precisa questionar as normas sociais que te prendem. Aquelas regras cravadas na tua mente que te dizem para não se destacar, não incomodar ou colocar os outros acima dos seus próprios objetivos. Se essas virtudes estão te impedindo de avançar, elas não são virtudes, são algemas. Um verdadeiro líder, o verdadeiro egoísta, entende que o sucesso individual é muitas vezes o que mais impulsiona o coletivo. Por isso que o Isagi é o coração do Blue Lock. Você pode ver que é o ego dele que impulsiona todo mundo naquele lugar. Então pare de se contentar em ser um a mais no time e comece a ser o um que o time não pode perder. Sacrificar o conforto da mediocridade. Antes de Blue Lock, Isagi era bom, mas não excepcional. Ele estava no meio da multidão. Para evoluir, ele teve que abandonar a zona de conforto, de ser um jogador suficiente, e se jogar no abismo da competição extrema. Aceitar que ele não era um gênio foi o primeiro passo para se tornar um. Não seja preguiçoso e pouco ambicioso como o Nagi, senão você também vai acabar num lugar que não queria estar. O seu conforto pode ser uma armadilha. Se você está bem onde está, sem se sentir desafiado, sem sentir o frio na barriga da incerteza, você não está crescendo. Sacrifique a segurança da mediocridade para buscar a excelência. O verdadeiro crescimento mora fora da sua zona de conforto. Não há nada de errado em querer um lugar confortável, mas se você tem isso o tempo todo, você com certeza é alguém que não conquista nada. Não se deprima, você pode sair do buraco de onde você tá, basta querer. Você não percebe, mas se parar pra olhar todas as coisas boas que você fez pra melhorar, mesmo que mínimas, já fez grande mudança. Não acredita em mim? Olha para o seu eu do passado, que um dia decidiu e tentou mudar. Ele pode ter desistido ou parado em algum lugar, mas as sequelas do que ele fez estão em você hoje, certo? Sendo boas ou não. Então se levante e deixe de ser só o palhaço na vida de alguém. Terceiro, abrir mão de validações externas. No processo de se tornar um egoísta, Isagi parou de buscar a aprovação dos treinadores ou de companheiros. Ele passou a ser guiado pela sua própria fome de marcar gols. Não o paravam, apenas o alimentavam. Nesse jogo de quem devora mais o outro é quem vence. Você não pode deixar que a opinião alheia defina o seu valor ou seu caminho. O sacrifício aqui é largar a necessidade de validação. Aceite que, ao buscar o topo, você vai se incomodar, vai ser julgado e talvez até odiado. Sua bússola deve ser interna, não externa. Quarto,
renunciar à sua arma antiga por uma nova. Isagi não hesitou em descartar o que te limitava. Seu chute original, sua forma básica de jogo, tudo foi reavaliado e, se necessário, jogado fora para dar lugar a algo melhor, como o Two-Gun Volley, que foi inspirado no chute de Nagi, ou a sua metavisão que aprendeu a ser observador em campo. Ele constantemente se reconstruía. Olhe para seu velho modo de viver, hábitos e até mesmo crenças que não te servem mais. Renuncie ao eu que te trouxe até aqui, se ele não for capaz de te levar para o próximo nível. Às vezes, o maior sacrifício é matar uma parte de si, que um dia foi útil, mas que agora só te atrasa. Assim como o próprio Kaiser fez ao perceber que não marcaria gol algum se ficasse só de duplinha com o Ness, sacrificando tudo para não ser mais fraco, dando lugar ao seu ego holístico e restritivo. A gente já falou de ego, de sacrifícios, de tudo que o Isagi teve que destruir para nascer de novo, mas ninguém enxerga por trás de cada chute que ele deu. A adaptabilidade é um conceito simples, mas a execução é real. Se você quer estar além do seu ego, tem que ser um criador dentro de campo. O que é adaptabilidade segundo o Blue Lock? Adaptabilidade não é só se ajustar, é devorar, absorver e reconstruir. É a capacidade de ler o ambiente, copiar e criar e mudar em tempo real. Algo que eu já expliquei no início do vídeo. E por que a adaptabilidade é tudo? No mundo, assim como em Blue Lock, as regras mudam, os adversários mudam. O ambiente muda, e você precisa mudar o mais rápido. O mediano que aprende a se adaptar supera os gênios. Isagi não é o mais forte, nem o mais técnico, mas ele é o mais adaptável. Ele se transforma no que precisa para marcar gol. Ele não tem uma arma fixa, ele tem a capacidade de criar a arma perfeita para cada momento. Sua vantagem vai ser justamente atacar, enquanto os outros se apegam ao que já sabem. Você se torna especialista em aprender a aprender. Essa é a sua verdadeira arma especial no jogo da vida. E por fim, eu cheguei ao que eu creio ser o ápice desse vídeo. A filosofia 0.2%. Algo que eu criei baseado na mentalidade do próprio Isagi que foi se desenvolvendo no mangá. Aqui e agora, você não é o Isagi. Você é você, mas o princípio é o mesmo. A 0.2% é a sua busca incessante por sua própria fórmula de gol. Não é um dom, é um processo mental e de ação para superar os seus limites constantemente. Você já entendeu? O ego não é vaidade, é fome. A fome de ser o protagonista da sua vida. Só que esse 0.2% é uma fome insaciável de devorar o que te falta. Assim como Isagi, que não tinha o chute do Nagi ou a visão do Rin, ele os devorou. Ele viu um futuro que só ele poderia ver. Qual a habilidade de alguém que você admira e que te falta? Qual a característica do seu ambiente você precisa assimilar? Pare de admirar a distância. Comece a devorar o conhecimento, habilidades, experiências. Veja o que funciona, sinta o que te impulsiona e absorva para seu próprio arsenal. Você sabe que precisa renunciar ao conforto, à validação externa e à mentalidade de bom companheiro. Só que o 0.2% adiciona uma camada, a renúncia ativa e consciente da sua arma atual, se ela não for mais suficiente. É a coragem de desaprender, de aceitar que o que te trouxe até aqui talvez não te leve mais adiante. O Kaiser, o aprendiz talentoso, teve que largar o Kaiser Impact quando ele não era mais imprevisível. Esteja pronto para matar as versões bem-sucedidas do seu passado, para dar lugar a uma versão ainda mais forte. Não se apaixone pelas suas antigas vitórias. A adaptabilidade como arma primária não é só sobre se adaptar ao que vem, é forçar a adaptação do ambiente a você. Você não vai reagir, você vai mudar o fluxo do jogo através de sua leitura, sua posição e suas escolhas, obrigando os outros a se adaptarem ao seu ambiente. Não espere nenhuma das condições perfeitas, crie suas próprias condições. Seu ambiente não te favorece, mude-o. Se não consegue mudar o ambiente, vá para outro. Se as regras te limitam, aprenda a usá-las ou a quebrá-las para gerar o jogo a seu favor. Seja o agente da mudança, não o receptor. Viva em modo de ataque constante. Só cuidado para isso não te cansar demais, pois tentar viver sempre no seu porcento não é humano. Saiba relevar tudo o que você precisa fazer, sem se deixar ficar relaxado com o que precisa fazer. Isso não é só sobre ser o melhor, é sobre a disciplina de se tornar cada dia melhor. É o compromisso de nunca estar satisfeito, de sempre buscar aquela minúscula vantagem que acumula e com o tempo te coloque em um patamar onde ninguém mais pode te alcançar. E para finalizar o vídeo, rapaziada, eu gostaria de dizer a vocês que o guia e o resumo desse vídeo tá disponível para você baixar em PDF lá no meu Discord. Então, se você quiser revisar algo com mais calma, pode ir lá e aprender por si próprio. E muito obrigado pela participação do Lug aqui nesse vídeo. Meus agradecimentos por ter assistido até aqui e até mais.